Quando o assunto são nações que sofreram grandes transformações ao longo das últimas décadas, certamente poucos países serão exemplos melhores do que a China, sendo um país com pouquíssima projeção global no início do século XX, ao ponto de ser facilmente subjugada pelo seu principal vizinho, o Império Japonês. Esse verdadeiro leviatã asiático reposicionou-se completamente no cenário mundial nas décadas que se seguiram ao final da Segunda Guerra Mundial, conseguindo figurar entre as nações mais influentes do globo em todas as áreas. No entanto, para além do evidente sucesso de sua economia, de sua modernização e de seus avanços, existem muitas coisas tenebrosas por trás da aparente felicidade que o Partido Comunista Chinês tenta vender ao mundo, como o dantesco sistema de crédito social chinês. Mas, afinal de contas, o que seria isso? É o que vamos descobrir juntos. Tal como todos os grandes mecanismos de subjugação das massas, o sistema de crédito social chinês não surgiu da noite para o dia. Tanto que as perspectivas que auxiliaram seu desenvolvimento são extraordinariamente mais antigas e distantes do que parecem. Desse modo, se desejamos compreender o que é esse bizarro sistema, é necessário que voltemos um pouco no tempo, mais precisamente para 2.500 anos no passado. Durante esse período, figuras como o filósofo Confúcio, cujas ideias enfatizavam a importância da contribuição do indivíduo para o bom funcionamento da sociedade, o filósofo Mo Tzu, idealizador do moísmo, que destacava a importância do cuidado mútuo e a popularização entre os intelectuais de perspectivas legalistas, cuja existência, apontavam eles, seria vital para a manutenção da ordem social. Acabaram reverberando por toda a China, ao passo que após mais alguns séculos, essas três escolas de pensamento acabaram influenciando fortemente a dinastia Qin, que ao longo dos anos 221 a 206 a.C., veio a implementar um sistema de avaliação meritocrático, embora rudimentar. Porém, em face das evidentes e inequívocas dificuldades de se instalar um sistema como esse em uma grande massa de pessoas, essa primeira tentativa de implementar um sistema de avaliação na China não conseguiu se estabelecer com toda a força pretendida por seus idealizadores. Entretanto, com o passar dos séculos, essas ideias de avaliação social não desapareceram, vindo até mesmo a se fortalecer. Tanto que mais de 2.000 anos depois da dinastia Qin, durante o ano de 1958, após o estabelecimento definitivo da repressiva ditadura de Mao Tse-tung, surgiria na China o Hukou, um sistema público que registrava agregados familiares e monitorava o movimento doméstico na China. Razoavelmente eficiente, esse sistema demonstrou aos déspotas que lideravam a China que o controle das massas, além de ser imprescindível para sustentar a ditadura de pé, era mais do que urgente perante a possibilidade de eventuais revoltas. Dessa maneira, conforme os anos iam se passando e a ditadura comunista da China ia se tornando cada vez mais poderosa, o alto comando do regime chinês decidiu que era necessário ir bem mais além no que tange o controle do seu povo. Assim, após mais algumas décadas, em meados da década de 1990, quando o Banco Popular da China começou a partilhar informações de crédito financeiro com os bancos comerciais, uma espécie de sistema de crédito predominantemente econômico surgiu, focado prioritariamente no monitoramento e na punição das empresas do país. Profundamente amplo e disruptivo, esse sistema tinha o intuito de garantir que empresas que atrasavam pagamentos de impostos, de empréstimos, que tinham disputas trabalhistas ou que não possuíssem licenciamento adequado, fossem sumariamente punidas. Posteriormente, em 2004, por ordem do presidente Jiang Zemin, esse sistema seria ampliado, deixando de ser predominantemente econômico, para finalmente dar as bases de um sistema de crédito social,
que em 2013 já forneceu autoridade ao Supremo Tribunal Chinês manter uma lista negra de devedores inadimplentes, evasores de tarifas e outros inadimplentes financeiros. Contudo, não parou por aí. E um ano depois, no dia 14 de junho de 2014, o Conselho de Estado chinês adotou o chamado Projeto de Planejamento para a Construção de um Sistema de Crédito Social 2014-2020, cujo objetivo era estabelecer um imenso sistema digital de monitoramento, registro e classificação baseado em dados, que teria a missão de classificar e avaliar indivíduos, funcionários do Estado, empresas, organizações e associações. Dessa maneira, os cidadãos chineses começaram a vivenciar situações dignas de uma distopia de George Orwell ou de Aldous Huxley, como, por exemplo, terem que conviver com um dantesco sistema de pontos que funciona da seguinte maneira. Primeiramente, todos começam com a mesma pontuação, que é de 1000 pontos. E tal como um jogo, esses pontos podem ser mantidos, elevados ou até mesmo perdidos, além de existir uma classificação. A mais alta delas é o AAA, cuja pontuação necessária é de pelo menos 1050 pontos, ou seja, 50 a mais que os 1000 iniciais. Depois disso, vêm as pontuações AA e A, e assim por diante, com a menor de todas sendo a D, que é abaixo de 599 pontos. Aqueles que possuem classificações A ficam na chamada lista vermelha, que lhes garante tratamento especial, permitindo assim que seus filhos tenham vantagens consideráveis na hora de escolher uma escola e que seja mais fácil para eles encontrar um bom apartamento em uma habitação social. No entanto, aqueles que têm pontuações baixas e integram os grupos C e D estão nas chamadas listas negras, fazendo com que acabem enfrentando inúmeros problemas e dificuldades, pois qualquer pessoa com uma pontuação social baixa tem acesso limitado aos serviços públicos, além da pessoa ser classificada como inadequada para determinadas profissões, especialmente as públicas. E em julho de 2018, uma universidade chinesa negou uma vaga a um novo aluno porque seu pai tinha uma pontuação de crédito social ruim. E um ano antes, 17 pessoas que se recusaram a cumprir o serviço militar foram impedidas de se matricular no ensino superior ou continuar os seus estudos. Vale ainda ressaltar que o sistema das listas é demasiadamente complexo e confuso, com essas listas podendo ser geradas tanto por agências estatais quanto por autoridades locais. E uma vez na lista negra, é dificílimo ser removido, podendo levar de 2 a 5 anos para que alguém possa ser retirado dessa incômoda situação. O cenário é tão grave e as punições são tão vastas que qualquer pessoa que não pague um empréstimo, viaje sem bilhete ou que se endivide ao manusear dinheiro, em muitos casos já não está autorizada a viajar de trem expresso ou de avião na China. Para se ter uma ideia, segundo dados do Supremo Tribunal da China, só em 2017, cerca de 6,7 milhões de punições como essas foram impostas aos cidadãos chineses. Enquanto isso, nesse mesmo ano, na cidade de Xi'an, no leste da China, foi autorizado que vigorasse um sistema de punições direcionado exclusivamente para donos de cães, que bizarramente pode resultar no confisco do animal, caso seus donos os levem para passear sem coleira, ou caso os cães tenham causado algum tipo de confusão. Fora isso, cidadãos chineses podem ser punidos por não visitar seus parentes idosos com regularidade, por atravessar a rua no sinal vermelho, por jogar lixo ilegalmente em locais públicos. Em locais como a cidade de Zhengzhou, pessoas que não responderem a uma ordem judicial serão lembradas desse fato sempre que atenderem o telefone. Olá, eu sou a Estelle San Juan do Estratégia, o mais novo parceiro daqui, do canal do Danúzio Neto. Assim como vocês, nós também estamos ansiosos para assistir a conteúdos incríveis criados por um dos maiores especialistas de geopolítica do país. Mas quem é o Estratégia? Como vocês vieram parar aqui? Pois bem, a gente recebeu do professor Danúzio o resultado de uma pesquisa interessante que ele fez sobre mercado de trabalho no canal do Telegram.
E de acordo com a pesquisa, apenas 34% das pessoas que responderam estão satisfeitas com seus trabalhos. E 66%, quase o dobro, ou está insatisfeito ou sequer está trabalhando. E isso nos trouxe aqui, para apresentar a essa galera a oportunidade de ter uma carreira profissional sólida, de ganhar salários mais altos e de conquistar algo desejado por mais de 10 milhões de brasileiros, a estabilidade. Eu estou falando sobre concursos públicos, aliás, sobre o melhor momento de concursos de todos os tempos. O ano mal começou e já tivemos o edital para o Ministério do Planejamento, Anvisa, Anatel, Bacen, CVM, Secretaria do Tesouro Nacional e o inédito Concurso Nacional Unificado. São milhares de vagas com estabilidade e salários que chegam a quase 23 mil reais por mês. E se tem algo que a gente entende, meu amigo, é sobre isso. O Estratégia é líder no mercado de preparação para concursos e conta com materiais de alta qualidade e um time de professores extremamente qualificados que já ajudaram milhares de pessoas a conquistarem o sonho do cargo público. Então, se você faz parte desses 66% que estão insatisfeitos com o trabalho ou sequer estão trabalhando, acesse agora mesmo o link que está aqui na descrição deste vídeo e baixe gratuitamente o e-book com as principais oportunidades de concursos de 2024. Você receberá informações valiosas que ajudarão a dar um norte na sua vida pessoal, profissional e financeira. É só clicar no link da descrição, ok? Por fim, Danúzio, mais uma vez, parabéns pelo projeto. Nosso boa sorte e conte conosco para levar seu conteúdo para os 4 cantos do país. E você, aproveite o conteúdo! Porém, isso é só a ponta de um imenso iceberg de perseguições, que durante muitos anos não foi levado a sério. Um bom exemplo disso ocorreu em 2018, quando o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, alertou o mundo sobre o sistema de crédito social da China, afirmando que os governantes chineses pretendiam implementar um sistema baseado no controle de praticamente todas as facetas da vida humana. Encarada como uma simples e banal tentativa americana de atacar o governo chinês, os alertas de Pence acabaram sendo ignorados. Só para em 2020, com o advento da pandemia de Covid-19, o mundo presenciar a ditadura chinesa expandir significantemente o uso de tecnologias para subjugar seu povo, se valendo de zonas de piloto para integração de Big Data e projetos de cidades inteligentes que têm a missão de cobrir todos os aspectos da economia nacional, da sociedade e da administração local. Hoje, se conjectura que 80% das províncias, regiões e cidades da China tenham introduzido alguma versão do sistema, ou estejam prestes ou perto de fazê-lo, enquanto a implementação do sistema para empresas está especialmente avançada, com mais de 33 milhões de empresas da China já tendo recebido uma pontuação oriunda do sistema de crédito social e empresarial. Outro ponto assustador é que o governo chinês faz questão de divulgar amplamente os ditos cidadãos modelo e os cidadãos que não são considerados adequados. Assim, para além de ser considerado algo comum, em certos locais do país é motivo de comemoração a divulgação desses nomes, fotos, números de identificação estaduais e, em alguns casos, até mesmo endereços residenciais de pessoas que estejam em listas negras. Diante disso, não é de se espantar que a população chinesa evite comentar sobre tudo isso, temendo que até mesmo simples colocações possam afetar seus pontos sociais. Porém, as poucas declarações existentes são reveladoras, como o relato de Zhang Jian, um funcionário do Departamento Florestal chinês. Abre aspas. Se eu ultrapassar o sinal vermelho, o saldo da minha conta diminui. Tudo culmina neste momento. Os órgãos públicos estão todos conectados. Se você se comportar mal em público, por exemplo, se entrar numa briga, você será imediatamente colocado na lista negra. Meu trabalho no Departamento Florestal também flui para o sistema de crédito social. Se os cidadãos não estiverem satisfeitos com o nosso serviço, podem reclamar. Isso, então, tem um impacto na minha pontuação. Fecha aspas. No entanto, certamente a fala mais reveladora sobre como é viver sob vigilância constante da ditadura chinesa
foi proferida pelo blogueiro, romancista e dissidente Murong Xuecun, que por conta de suas posições políticas é enxergado pelo governo como uma espécie de praga. Abre aspas. O governo chinês quer controlar melhor e mais eficientemente o seu 1,4 mil milhões de cidadãos no futuro. A liderança em Pequim compreendeu que as antigas ferramentas de controle já não são eficazes. Registro de residência, polícia, espiões. Isso não é o suficiente na era digital das mídias sociais. A fim de desenvolver ainda mais o sistema de controle social, o Estado cria um sistema de crédito social. Faz parte de uma sociedade totalitária da internet no século XXI. Fecha aspas. Desse modo, ao vislumbrarmos todo esse cenário caótico e draconiano que a sociedade chinesa vive, jamais podemos esquecer que o preço da liberdade sempre será a eterna vigilância e que o mal, sempre se apresentando como algo positivo, jamais descansa em sua missão de subjugar o povo. Mas e você? O que achou disso tudo? Deixe a sua opinião nos comentários, queremos saber, ele é muito importante pra gente. E não se esqueça de deixar o seu like. Um abraço, até o próximo vídeo.